Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O conceito de pecado é central na teologia cristã, sendo fundamental para a compreensão da condição humana, da necessidade de redenção e da obra salvadora de Cristo. A palavra pecado vem do hebraico hatá e do grego amartia, ambas com o sentido básico de errar o alvo ou desviar-se do caminho correto. Essa ideia de errar o alvo não se limita a uma falha moral, mas abrange a ruptura do relacionamento com Deus, que é a essência do pecado segundo as Escrituras. No início da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7, vemos o primeiro registro do pecado na história humana, quando Adão e Eva desobedecem a Deus ao comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa transgressão resultou na queda do homem, trazendo consequências como a morte física e espiritual. A narrativa demonstra que o pecado tem suas raízes na desobediência e na rebelião contra Deus, e suas consequências são profundas e abrangentes, afetando não só o indivíduo, mas toda a criação. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 a 7, Deus adverte Caim dizendo: "Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo." Esta passagem revela que o pecado é uma força ativa que tenta dominar o ser humano, mas que deve ser resistido. O assassinato de Abel por Caim, que segue essa advertência, ilustra como o pecado não é apenas um ato isolado, mas uma inclinação que pode levar a uma escalada de maldade se não for controlada. A lei mosaica, conforme revelada no Antigo Testamento, especifica muitos tipos de pecado, desde transgressões contra Deus até ofensas contra o próximo. Em Levítico capítulo 4, encontramos instruções detalhadas sobre os sacrifícios a serem oferecidos para expiação dos pecados cometidos por ignorância, mostrando que mesmo o pecado involuntário requer reparação. Isso reforça a ideia de que o pecado é uma ofensa séria diante de Deus, independentemente da intenção do pecador. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do pecado, especialmente nos escritos de Paulo. Em Romanos capítulo 3, versículos 23 a 24, Paulo declara: "Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus." Aqui, o pecado é apresentado como uma condição universal, afetando todos os seres humanos, e a justificação pela fé em Cristo é a única solução para essa condição. A natureza do pecado é ampliada em Romanos capítulo 7, onde Paulo descreve o conflito interior que os cristãos enfrentam. "Porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo." Romanos capítulo 7, versículo 19. Essa luta interna evidencia a influência persistente do pecado na vida humana, mesmo após a conversão, e a necessidade contínua da graça de Deus. Jesus Cristo, ao longo de seu ministério, abordou repetidamente a questão do pecado, não apenas em termos de atos externos, mas também de atitudes internas. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 30, ele ensina que o ódio é equivalente ao assassinato e o olhar com intenção impura é equivalente ao adultério. Isso amplia o conceito de pecado para incluir os pensamentos e intenções do coração, enfatizando a pureza interior como essencial para a verdadeira obediência a Deus. A expiação pelo pecado é o tema central da obra redentora de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista declara ao ver Jesus: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Isso remete ao sacrifício de Cristo na cruz como a solução definitiva para o problema do pecado, uma vez que ele tomou sobre si a penalidade que a humanidade merecia. Esse sacrifício foi prefigurado no Antigo Testamento pelos sacrifícios de animais, mas foi plenamente realizado na morte de Cristo, conforme explicado em Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 12. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção.
O pecado, portanto, é visto nas Escrituras não apenas como atos isolados de desobediência, mas como uma condição que afeta toda a humanidade desde a queda. Essa condição resulta em separação de Deus, mas através de Jesus Cristo há a possibilidade de reconciliação. No entanto, essa reconciliação requer arrependimento e fé, como ilustrado em Atos capítulo 2, versículo 38, onde Pedro exorta: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A etimologia da palavra pecado reforça essa compreensão teológica. No hebraico, chatá também pode significar errar, em um sentido mais técnico, como errar o caminho ou perder um alvo em uma competição. No grego, amartia é usada no mesmo sentido de falhar em atingir um objetivo moral ou espiritual. Esse erro ou falha não é meramente uma questão de comportamento, mas uma alienação da vontade de Deus, que exige retidão e justiça. O conceito de pecado no Novo Testamento é amplamente associado à ideia de escravidão. Em João capítulo 8, versículo 34, Jesus afirma: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão ao pecado é uma metáfora poderosa que descreve como o pecado aprisiona e domina aqueles que estão sob sua influência, impedindo-os de viverem em liberdade e plenitude em Cristo. A história de Israel no Antigo Testamento está repleta de exemplos de como o pecado levou à ruína e ao exílio, como visto em 2 Crônicas capítulo 36, versículos 15 a 17, onde o pecado do povo resultou na destruição de Jerusalém e na deportação para a Babilônia. Isso serve como um aviso sobre as consequências do pecado, mas também como um prelúdio para a promessa de redenção e restauração por meio do Messias. No Novo Testamento, Paulo enfatiza a universalidade do pecado e a necessidade de todos, judeus e gentios, de receberem a salvação oferecida por Cristo. Em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3, ele descreve como todos estavam mortos em suas transgressões e pecados, antes de serem vivificados por Cristo. A expressão mortos em transgressões reforça a ideia de que o pecado não é apenas uma falha moral, mas uma condição de morte espiritual que separa o homem de Deus. Além disso, o pecado não é apenas uma questão individual, mas também coletiva. A história de Sodoma e Gomorra, narrada em Gênesis capítulo 19, exemplifica como o pecado de uma sociedade inteira pode levar à sua destruição. Isso ressalta a seriedade com que Deus trata o pecado, não apenas em termos pessoais, mas também em relação à justiça e à moralidade de nações inteiras. Finalmente, a esperança do cristão está na promessa de que, através de Cristo, o poder do pecado será completamente destruído. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, lemos que no novo céu e nova terra não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso aponta para a redenção final, onde o pecado e suas consequências serão erradicados para sempre. O pecado, portanto, é mais do que um simples erro. É uma condição que afeta toda a humanidade e que tem consequências tanto temporais quanto eternas. As Escrituras oferecem uma compreensão profunda e multifacetada do pecado, desde suas raízes na desobediência humana até sua solução na obra redentora de Cristo. A teologia cristã ensina que o pecado não apenas separa o homem de Deus, mas também é a causa de todo sofrimento e mal no mundo. No entanto, a Bíblia também oferece a solução para o pecado através da fé em Jesus Cristo, que é o único caminho para a reconciliação com Deus e a restauração da criação. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.